Gente, é melhor decidir certo, né? A gente sempre torce para que a nossa decisão tenha dado certo. A gente quer pensar direitinho. E lógico que é muito pior decidir errado. Principalmente se você foi contra a vontade de alguém. E esse alguém depois diz assim: eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te avisei, não me escuta. Você começa a rolar esse filmezinho já na sua cabeça, antes de tomar a decisão. Então você começa a ficar nervoso, sua frio na mão. Mas pior do que decidir errado, é você deixar os outros decidirem o teu destino por você. É você pôr isso nas mãos dos outros. Deixar que uma pessoa defina o que você vai fazer na sua vida. Isso é muito pior do que você ter decidido errado. Porque se você decidiu errado, pelo menos você tem uma movimentação e você descobre. Mas se você ficar no seu lugar indeciso, nós vamos ter um problema sério, porque a gente não se move e alguém acaba decidindo a sua vida por você. Então, decidir ou não decidir é a pior das opções. Eu quero chamar você para uma situação de coragem, de ousadia, para que você consiga entrar em ação, para que você saia da inércia, para que você saia do medo. Então, você começa a ter esse cenário na sua vida. Independente da sua religião, todos nós temos esse tipo de situação diariamente. E aí você tem aqui, quem é que vai decidir aquilo que eu preciso fazer? E você começa a colocar as coisas na balança. Quem vai decidir? É meu esposo, minha esposa, meu cônjuge? Vai ser meu filho, vai ser minha filha, vai ser meu pai, vai ser minha mãe? O que eu vou fazer? Quem é que pode decidir isso por mim? Você começa a ficar numa situação muito perigosa, muito ruim, porque outras pessoas começam a decidir por você. Por exemplo, quando eu fui decidir qual era o curso que eu ia fazer para o Cefet, eu decidi fazer o curso de eletrônica, porque o meu amigo Caco, olha o nome, Caco, estava brincando de autorama comigo. E o carrinho estragou, ele pegou o motor e ele fez uma brincadeira. Eu faço eletrônica no Cefet, então eu sei arrumar. Falei, poxa, autorama eu gosto, eletrônica arruma carrinho, vou fazer eletrônica no Cefet. E tomei assim a minha decisão. E a segunda opção que eu pus no Cefet foi mecânica. Não passei em nenhuma das duas. E meu pai conversou com os professores lá e perguntou: escute, eletrotécnica serve para ele? Bom, com essa ele passa. Então, passei em eletrotécnica. Foi meu pai que escolheu o curso. O meu amigo disse para fazer eletrônico porque ele arrumava carrinho de autorama. Então começa a ter uma situação de quem é que decide? Quem é que vai decidir a minha vida? Minha esposa? Meu pai? Meu amigo? Meu filho? Ou será que vai ser o risco? Puxa, isso aqui é muito arriscado. Então é melhor eu não decidir por isso, porque o risco é muito grande. É muito alto. E o medo? Eu estou com muito medo de tomar essa decisão. Será que o medo é que vai definir o que eu vou fazer na minha vida? O que vou decidir nos próximos passos? Será que a estatística, por exemplo, a probabilidade de uma empresa dar certo no Brasil é extremamente pequena? Pouquíssimas empresas conseguem se dar bem no cenário brasileiro, na economia brasileira. Estatisticamente falando, é uma decisão extremamente perigosa. Você abrir uma empresa no Brasil. Eu vou deixar isso decidir a minha vida? Então, eu pergunto para você o seguinte: o que será que aconteceu com essa tribo de homens da caverna que foram extintos? Eu quero que você relaxe, eu quero que você pense no assunto, decida decidir. Eu vou pedir que apaguem-se as luzes e nós teremos o teatro da nossa vida. Se prepare. As lágrimas vão correr. Decisão.
ação ou efeito de decidir. Coragem, intrepidez. Desde sua origem, o homem sente a necessidade de tomar decisões. Qual a importância da decisão? Vejamos o exemplo dessa tribo da era paleolítica. Buga, 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 buga. Buga, buga. Mulher, eu vou ficar em casa hoje. Mas vai nada! E quem vai trazer comida pra casa? Buga, buga. Buga, buga. Nós vamos caçar! Mulher, eu vou sair com os nossos colegas para caçar. Vai nada! É muito perigoso! Falei com a minha mulher que a gente ia caçar, ela disse pra não ir porque é muito perigoso, então a gente não vai mais caçar. Mulher, tá ficando frio, eu acho que a gente vai buscar lenha. Não é uma boa ideia, você vai ficar todo sujo. Buga, buga. Buga, buga. Buga, buga. Buga, buga, buga. Buga, buga, buga. Falei com a minha mulher, mesmo estando frio, a gente não vai buscar lenha, tá? A gente pode se sujar. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Buga, buga. Buga, buga. Buga, 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 buga. Buga, buga. Buga, buga. Buga, buga. Buga, buga. Já sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou inventar algo novo. Talvez algo redondo? Buga, buga. Buga, buga, buga. Mas pra que inventar algo novo? A gente já tem a pintura rupestre, a gente já tem o fogo, a gente já tem a lança. Buga, buga. Buga, buga. Ela disse que a gente já tem coisa demais, que a gente não precisa inventar nada, então a gente não tem nada pra fazer. Não vamos fazer nada. Buga, buga. Buga, buga. A tribo estava confusa, ninguém sabia o que fazer, ninguém decidia decidir. Ai, querido, tá ficando frio lá fora. Bem que você podia ir matar um leopardo, pegar uma pele bem bonita pra fazer um casaco novo pra mim. Buga, buga. Buga, buga. Buga, buga. Buga, buga. Eu? Sair pra caçar, pegar um casaco pra você? Não, é muito perigoso. E não se esqueça, eu posso me sujar. Por não decidir e esperar alguém tomar alguma decisão, a tribo foi extinta.
algumas coisas que nós precisamos levar em consideração em relação a tomar decisões. A primeira coisa que você precisa sempre se lembrar é que você precisa tomar as decisões baseadas numa convicção profunda daquilo que você já sabe. Tem algumas coisas que estão muito claras dentro de você e de mim e que nós não precisamos nem sequer pensar a respeito. Então, toda pessoa que consegue tomar uma decisão boa é porque ela já tem certas coisas definidas dentro dela antes dela sofrer a situação, antes dela passar por uma situação de pressão, de dificuldade. Por exemplo, a maioria de nós aqui tem uma convicção profunda que nós não devemos roubar dinheiro, assaltar um banco, assaltar a velhinha que está no caixa, sacando o dinheiro do INSS, né? A maioria de nós tem essa convicção que nós não devemos fazer isso. Logo, quando tiver uma situação oportuna, você não vai precisar pensar nisso, porque você já tem a convicção de que isso não se faz. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter como exercício na nossa vida, independente da nossa religião, é: quais são as coisas que eu acredito com convicção? O que realmente é verdade para mim? E você vai ficar espantado com a dificuldade que você tem, como um artista que tem dificuldade de chegar num canvas branco e começar a pintar. Da mesma forma, você vai encontrar dificuldade de sentar e escrever naquilo que você acredita. Colocar no papel. Existe um filósofo que fala, o Ralph Waldo Emerson, que ele diz o seguinte: você nunca sabe o que está pensando enquanto não ler o que escreveu. Então, esse exercício de saber as tuas convicções, muito importante, aconselho a você fazer, independente da sua crença, faça esse exercício e você vai perceber que é difícil, uma tarefa um pouco complicada. Mas uma vez que você faz um pouco de esforço, você consegue rabiscar algumas palavras. Faça lápis, porque as primeiras você vai achar meio fraquinha. Aí você pode apagar e fazer de novo. Mas eu preciso ter convicção. E há muito tempo atrás, na verdade, o que nós temos da religião, o que nós temos de crença no cristianismo, no judaísmo, qualquer religião que você conheça, é porque alguém há muito tempo atrás escreveu alguma coisa. E para nós, no cristianismo, nós temos a história da criação do mundo, aonde Deus falou com Adão e disse o seguinte: Adão, para você mostrar que você me ama, vou te dar a opção de você não fazer alguma coisa que eu estou pedindo para você não fazer. E aí, Deus coloca uma árvore, um fruto proibido, para que Adão não comesse. Mas na sequência, Eva experimenta do fruto e oferece para Adão, e Adão também come. Ele não tinha uma convicção profunda, e ele começou a olhar aquilo que Eva havia proposto para ele, e ele esqueceu aquilo que Deus havia dito para ele. Ou talvez não tenha esquecido, mas ele colocou numa balança, lembra daquela gangorra? Onde a gente tem algumas coisas que pesam mais do que outras. O que é que pesou mais para Adão naquele momento? Muito mais a esposa, o que ela disse para ele, do que aquilo que Deus tinha dito claramente para Adão não fazer. Então, para Adão, a convicção não estava forte o suficiente para resistir ou para confrontar a própria esposa e dizer: mulher, está combinado que nós não vamos fazer isso. E ponto final, não se discute esse assunto. Mas faltou convicção. E muitas vezes você e eu fazemos coisas das quais a gente se arrepende, porque a gente não tinha convicção que devia ou não devia fazer. Então, para você tomar uma decisão, é muito importante você ter convicção das coisas. Porque a hora que você tem convicção, você consegue decidir com mais facilidade. É simples, eu sei que não é fácil, é simples. Mas é muito importante que você tenha convicção daquilo que você acredita. Outra coisa, você não pode tomar decisões baseado no medo. Só porque você tem medo, não significa que você não deva fazer. É lógico que existe o medo do bom senso. Você está a 50 metros de altura e você tem medo de pular. O medo físico faz sentido.
mas de você tomar uma decisão, de tomar um rumo na sua vida, o medo não pode ser o fator que define o que você fará no seu futuro. Super importante isso. Tem que ter convicção e eu tenho que perceber aonde é que eu estou baseado para tomar a minha decisão. Se eu estou com medo, eu preciso não tomar a decisão ainda, porque o medo não vem de Deus. O que vem de Deus é algo, convicção, vem a confiança. Se você perceber o medo, cuidado para você não jogar fora grandes oportunidades, que com certeza envolvem o risco, envolvem situações onde você, aonde você tem realmente situações perigosas. Mas nós fomos chamados para superar muitas coisas. Então tome muito cuidado quando você for tomar uma decisão, para não deixar o medo definir você. E aí uma história bíblica muito famosa, talvez a maioria conheça, é quando Moisés mandou 12 espias para visitar a terra prometida, e lá os espias viram uma terra maravilhosa, os cachos de uva gigantescos, aonde para você carregar um cacho de uva, você tinha que ter 2 pessoas com uma vara carregando um cacho inteiro, de tão frutífero que era aquele lugar. Mas também naquela terra tinha gigantes, pessoas muito fortes, soldados ferozes, guerreiros. E o judeu normalmente tem uma estatura mais baixa, 1,60 m, 1,70 m, talvez no máximo. E lá, terra de gigantes. E eles ficaram com medo e disseram, não, a terra é boa, Deus falou que a terra é boa mesmo. Disse para a gente ir lá conquistar. Mas a gente não consegue, ele deixou essa parte de fora. Então, por causa do medo, esse povo ficou 40 anos no deserto, girando, até que todos morressem, para que a próxima geração pudesse tomar aquela terra prometida. E quem tomou a terra prometida foi Josué. Ele não mandou 12 espias, mandou 2 só. Porque ele não queria relatos negativos. Então, o medo não pode ser base para você tomar a decisão. Você precisa ter convicção e tem que prestar atenção se você está simplesmente com medo de algo. Não tome decisão em cima disso. Você precisa tomar decisão sem ganância, sem muita sede ao pote, sem muito desejo de lucro exagerado. Tome muito cuidado quando você for tomar uma decisão de negócio, qualquer coisa que você vai decidir. Se você percebeu ganância no teu coração, pare. Tem algo errado. Porque a ganância é algo que Deus não aprova. Aliás, praticamente nenhuma religião aprova. Até fora do cristianismo, as religiões dizem que ganância não é boa. Então, não tome decisão baseado em percepção de ganho exagerado. Cuidado com a ganância. Exemplo disso, Judas, na época em que ele andava com Jesus, todas as pessoas daquela época estavam esperando que o Messias se apresentasse como rei. E como rei forte e poderoso para desfazer o exército inimigo, naquela época era Roma. Eles tinham uma expectativa de que Jesus faria exatamente isso. Constantemente as pessoas vinham até Jesus e diziam, puxa, é agora que o reino de Deus vai ser implantado e a gente vai se livrar dos nossos inimigos? E Jesus dizia que o reino dele não seria desse tipo. É um reino diferente. E Judas, que andava com Jesus constantemente, várias vezes ele questionava isso. Chegou um ponto em que ele via que o reino de Deus era algo diferente. O povo de Israel continuaria sendo escravo, continuaria sendo dominado pelo povo romano. E na sequência, o que Judas faz? Ele vai até os sacerdotes e oferece entregar Jesus por causa de 30 moedas de prata. Simplesmente pela ganância dele, ele tomou uma decisão e fez a coisa mais idiota que qualquer ser humano sobre a face da terra, que jamais existiu e que jamais existirá, fez. Judas conseguiu fazer a pior coisa que nenhum de nós vai conseguir fazer, mesmo que a gente se esforce. A gente não consegue fazer o que ele fez. Pela ganância, ele decidiu ganhar dinheiro e entregar o próprio Filho de Deus. Foi tanta bobagem que ele fez, foi tanto peso sobre ele, que ele não suportou e na sequência ele se enforcou. Tentou devolver o dinheiro, mas aí já era tarde. A decisão havia sido tomada. E a decisão foi baseada em ganância. Preste atenção quando você estiver decidindo algum negócio.
se você está com muita ganância, vai tentar vender teu carro, está tentando ganhar demais em cima do carro, e tentar tirar muito de quem está vendendo um outro para você, cuidado com o excesso de ganância. Essas decisões não são boas. Quando você vai trabalhar, vai tomar uma decisão, cuidado e examine-se. Verifique se não tem nenhuma maldade no teu coração. Se você não está com uma certa raiva, um desejo de vingança, de tirar a limpo algumas coisas, cuidado para não tomar decisões em cima desta plataforma. É muito ruim. Nós temos aqui a história de Davi, Nabal e Abigail. Essa história você encontra no Velho Testamento. O rei Davi, acho que todos vocês já ouviram falar, era um rei muito, muito forte, mas antes de ele subir ao trono, ele já tinha uma certa liderança pelos bastidores, entre o povo. E ele estava, em certo momento, cuidando da terra e das ovelhas, informalmente, diria assim, de Nabal, que era um homem muito mau, um homem muito rude, muito grosso, estúpido, e a esposa dele, Abigail, era linda, uma maravilha de mulher, e ela era muito inteligente. Então, quando Davi faz um pedido para Nabal, diz o seguinte: Nabal, você poderia me ceder uma ovelha? A gente tem cuidado de vocês, a gente tem cuidado das suas ovelhas, enquanto teus pastores levam as ovelhas para pastar, a gente tem cuidado, a gente tem acompanhado, em nenhum momento a gente deixou nenhum exército inimigo atacar vocês, a gente tem cuidado de vocês, a gente tem sido parceiro. E Nabal diz: eu dar das minhas ovelhas para esse Davi, filho de não sei quem, nem conheço esse cara, eu não vou dar nada para esse cara. Ele era um homem, a fama dele era de um homem mau, um homem grosso, um respondão, rude, e ele deu esse tipo de resposta. E Davi, que não era muito de levar desaforo para casa, e naquela época vocês têm que se lembrar que a cultura de guerra fazia parte do dia a dia deles, as coisas se decidiam muitas vezes assim. E então Davi, ele diz: soldados, tropa, pega a espada e vamos acabar com essa fazenda toda e vamos pegar as ovelhas para a gente, porque isso não se faz. E ela foi rapidamente, sem que o marido soubesse, ela pegou uma ovelha e foi lá e ofereceu para Davi e todos os seus soldados. E Davi percebeu: puxa, eu ia fazer uma bobagem enorme. Então, pela convicção de Abigail, pelos valores que ela tinha, pela clareza que ela tinha de que Nabal estava fazendo algo muito errado, ela se antecipou e foi, mesmo com o marido dizendo não, ela foi e fez a coisa certa. E assim ela protegeu a família toda. Então, quando você vai tomar uma decisão, examine teu coração. Estou com raiva de alguém? Alguém me fechou no trânsito? Eu decido ir à forra, decido parar o carro e vou tentar trancar o cara, vou fazer ele sair do carro, vamos tirar isso a limpo. Se o cara for menor que você, tudo bem, mas se o cara for menor, mas for armado? Complicado. E se o cara for maior? O cara sai de dentro daquele carro, 2,20 metros, né? Qual é a faixa mais graduada ali do jiu-jitsu? Preta, né? Aí tem o MMA nas costas, uma bagagem enorme. Você tomou uma decisão porque você está querendo se vingar. Você pode tomar a decisão errada. Cuidado com as tuas decisões baseadas em vingança, em sentimentos ruins. Isso não vai te trazer um resultado positivo. É muito importante também que você tenha uma convicção de que a dúvida não combina com aqueles que creem em Deus. Isso é agora para nós, que temos Deus como alguém real. A fé cristã, ela está baseada em relacionamento. E quando você tem relacionamento com uma pessoa, você tem confiança. Você acredita na pessoa. Você tem fé nessa pessoa. Você pode confiar no que ela está dizendo. E assim é com Deus. Quando a gente desenvolve um relacionamento com Ele, quando a gente desenvolve a nossa fé nele, nós desenvolvemos um relacionamento de confiança. Nós não duvidamos de que Ele está nos ouvindo, nós não duvidamos de que Ele nos atende. Então,
quando você tem, por exemplo, a história de Tiago, o irmão de Jesus, eu fico pensando que terrível situação. Acho que ele foi um dos últimos a se converter, não é possível. Porque quando você... Quem de vocês tem irmão mais velho? Quantas vezes você quis matar teu irmão mais velho? Não, pode falar, pode levantar a mão. Várias vezes, né? Todo mundo já quis, pelo menos, socar teu irmão mais velho. Beleza, não quis matar, o Leandro é um cara bom, né? Ele só quis socar o irmão dele. Só um soquinho, assim. Né? Agora põe-se no lugar de Tiago. Tiago, o irmão mais novo de Jesus. E Jesus vai lá e faz uma coisa boa, vai para um casamento, multiplica, transforma a água em vinho. Maria, mãe de Jesus, olha para Jesus e, muito bem. Aí todos os parentes, primos, visitantes da festa, do casamento, olham para Tiago e... Por que isso não faz uma coisa dessa? Pense na profundidade da declaração de um homem que passou a vida inteira olhando para o irmão, mas eu conheço, como é que ele pode ser o salvador do mundo? Como é que Deus pode dizer que esse aqui vai me salvar? Eu sou irmão dele, como é que ele vai ser o meu salvador? Pense um pouquinho sobre essa realidade. E depois que ele vence toda essa dúvida, depois que ele vence todo esse dilema, essa crise, ele escreve uma carta, milhares de anos atrás, pouco tempo depois que Jesus tinha subido aos céus, na frente de 500 testemunhas, muita gente viu isso acontecendo, por isso que puderam relatar. Se nós podemos acreditar que Cristóvão Colombo, ou que Pedro Álvares Cabral, que alguém fez isso, fez aquilo, em poucos documentos, nós podemos acreditar nisso que Tiago disse. Irmão de Jesus, numa carta que ele escreveu, ele falou o seguinte: se você tem alguma necessidade, se você está precisando resolver uma situação, e você está precisando de sabedoria, faça o seguinte: peça para Deus, peça sabedoria para Deus, e Ele vai dar sem economizar. Ele tem isso de sobra. Só que é o seguinte, pessoal, não façam como eu fazia por muito tempo na minha vida, duvidar. Porque aquele que duvida, não pense que tal homem receberá qualquer coisa de Deus. É a experiência dele, a vivência dele, a história dele. E isso ele registrou e deixou, isso chegou até nós. Porque uma experiência como essa, como um homem como esse, que vivenciou o irmão mais velho, e depois veio o irmão mais velho subir aos céus, e ele escreve uma coisa dessas, é para que você e eu, a gente pare para pensar. Então é importantíssimo que a gente não duvide. Porque Deus diz para você, se você acredita nele, Ele diz para você assim: se você duvidar, você não vai receber. Eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você acredite em mim. Vocês conseguem perceber como relacionamento com Deus exige confiança? Por pior que esteja sendo a tua vida, você precisa confiar que Deus ainda tem as coisas sob controle. Confiança, fé, relacionamento. Por isso que seguir Jesus é uma jornada, não é um momento apenas, onde você um dia acreditou. É para o resto da nossa vida. É uma caminhada com Ele, uma jornada junto com Ele. Agora tá bom. Apresentei para vocês várias coisinhas para a gente parar para pensar, para tomar uma decisão. O que a gente não deve fazer. Mas uma coisa importante para você e para mim, para a gente tomar uma boa decisão, alinhar todas as nossas coisas, para que a nossa vida aconteça da melhor maneira possível. Não se esqueça que a gente vive num mundo corrompido, né? A vida não é justa. Deus é justo, mas a vida não é justa. Existem muitas coisas que acontecem ao acaso. E Jesus mesmo diz isso. Em um momento tinha várias pessoas numa casa e a laje caiu em cima de todo mundo. E foi por acaso. Várias coisas acontecem na vida por acaso. Mas o que eu estou querendo falar para você é sobre a nossa decisão. É muito importante que você tenha uma visão. O que é que você vai fazer da sua vida? E às vezes isso pode vir num relacionamento com Deus. E eu sei que tem pessoas que não têm relacionamento com Deus, coisíssima alguma, mas elas também têm visão sobre aquilo que elas querem fazer. Elas conseguiram enxergar o que elas vão fazer da sua vida. E elas começam a tomar as decisões baseadas
nesta visão. E todas as coisas que elas fazem começam a se alinhar com a visão que elas têm para a sua própria vida. Independente de crença. Se você tiver uma visão, você começa a tomar decisões melhores. É óbvio para mim que receber uma visão de Deus, um direcionamento de Deus para aquilo que Ele quer que eu faça da minha vida, para mim é muito melhor. Não tem comparação. Independente disso, esse princípio funciona para qualquer um de nós. Então, alguns momentos foram registrados na história. Abraão, antes era chamado de Abrão, ele teve algumas experiências com Deus. E ele contou isso de geração em geração, foi passando, Abraão viveu muitos anos, e muitas gerações escutaram isso no pé do ouvido. E depois isso foi registrado e escrito por Moisés. Então ele diz o seguinte: Abraão, Deus fala com ele, olha ao seu redor, tudo aquilo que você enxergar, norte, sul, leste e oeste, tudo que você enxergar é teu. Tudo aquilo que você tiver de visão, eu vou te dar. E comece a caminhar por essa terra. É seu. Tudo vai ser seu. E Deus então faz uma promessa para Abraão. Então, todas as coisas que Abraão começou a fazer, estavam começando a ficar alinhadas com esta visão que Deus tinha dado para ele. É importante você ter uma visão, é importante eu ter uma visão. Melhor ainda é se no nosso relacionamento com Deus, a gente recebe uma visão de Deus. E em outro momento, Deus fala para Abraão, anos depois, Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. Assim vai ser a tua descendência. Em outro momento ele diz, olhe para os grãos de areia no chão. Assim vai ser a tua descendência. E Deus então faz essa promessa, coloca uma imagem diante de Abraão, e ele começa então a enxergar. E eu não tenho dúvida alguma que as várias coisas que eu fiz com a minha esposa, depois que eu pus um projeto, por exemplo, o Klaus fez o projeto da nossa casa. Depois que a gente viu a nossa casa, as coisas começaram a acontecer. Porque a gente conseguiu enxergar isso. Existe um poder enorme neste assunto, ter uma visão. Comece a exercitar isso, comece a buscar isso. E se você tem relacionamento com Deus, fale com Deus. Deus, me imprima alguma coisa na minha mente para que eu possa correr atrás disso. Se você não tem relacionamento com Deus, busque essa estratégia que ela funciona, porque é um princípio que Deus estabeleceu. Se você tem visão, você começa a fazer essas coisas acontecer. A outra coisa muito importante, principalmente na caminhada com Deus, para que você faça a tua visão acontecer, porque em alguns momentos a coisa vai ficar difícil. Por mais simples que pareça, não é fácil. Ah, tive uma visão, pronto, aconteceu. Não é assim, tem uma longa caminhada e várias coisas precisam acontecer. E em muitos momentos você vai duvidar. Em muitos momentos você vai querer desistir. Em muitos momentos você vai achar que você não enxergou coisíssima nenhuma. Você estava drogado, você estava tendo alucinações, você estava bêbado, sei lá. E você não teve nenhuma visão. Foi só um sonho besta. Mas se você tiver uma promessa, se você começar a se relacionar com Deus, e você começa a ler, por exemplo, a Bíblia, em alguns momentos, algumas coisas vão saltar aos olhos de vocês. E uma das coisas que me motiva bastante é algo que está escrito em Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3. E ali tem alguns versículos, 3 versículos muito interessantes. E parte desses versículos diz assim: tudo aquilo que você fizer prosperará. E eu levei um susto, e eu fiquei tão feliz porque isso não é apenas para mim. Lógico que eu fiquei feliz por mim naquele momento, mas agora eu fico feliz por você. Só que se você ler este versículo, Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3, tem algumas condiçõezinhas lá, e se você ler aquilo lá e nada falar com você, absolutamente nada, então ainda não é uma promessa que você conseguiu agarrar. Mas se você tem uma visão, e você tem algumas coisas que você percebe que Deus está falando com você, você pode se agarrar nessa promessa, porque Deus está vivo, a palavra dele tem validade e sempre terá validade. Se você abrir e perceber que ele falou com você, anote isso.
Marque isso na tua agenda, ponha no espelho do teu quarto, sei lá, faça alguma coisa, mas registre esse momento. Então, com isso, você consegue fazer com que a tua visão aconteça, porque você tem uma promessa à sua disposição. Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3, promete para todos nós: tudo aquilo que você fizer será bem sucedido. Mas eu quero convidar você a ler o versículo 1 e o versículo 2, que fala um pouquinho a respeito de quem é que ele está falando. Para você dizer assim: eu sou candidato. Então depois leia aí em casa. Eu quero te incentivar a tomar as tuas decisões, fugindo do medo, fugindo de pessoas decidirem por você. Assuma o controle da sua vida, desenvolva um relacionamento com Deus, de preferência, e pratique esta atividade de ter uma visão. Busque isso e busque ter uma promessa de Deus para a sua vida, porque as coisas vão ficar difíceis, não vai ser fácil fazer com que a vida aconteça. Às vezes algumas pessoas não conseguiram fazer o primeiro casamento dar certo, mas o segundo, talvez você consiga. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu sei que isso é um tabu para muitas pessoas. Eu sei que é muito difícil isso. Eu nem estou incentivando você a se separar para que o segundo dê certo. Eu incentivo você a fazer o teu primeiro dar certo. E não desista dele. Vá até o fim, vá até as últimas consequências para que ele dê certo. Mas alguns aqui talvez não deu. Se você quiser conversar comigo uma outra hora a respeito desse assunto, fique à vontade, a gente está à disposição. A gente pode trocar ideias e de repente ajudar você a achar um caminho para que a sua vida possa ter um futuro com uma cara melhor. Está tudo resolvido? Deixa como está. Está ótimo? Então está ótimo. Mas para que você tenha condições de decidir bem, fundamental, enxergue o teu futuro e agarre-se numa promessa que Deus está te fazendo. Tá bom? Mensagem simples, prática, e essa é a minha oferta para vocês. Essa semana, pegue um papel, escreva as tuas convicções. Escreva do que é que você tem medo. Escreva quem é que mais tem influenciado a sua vida. Pegue esses pontos que a gente citou. Se você não anotou, eu peço para a Andrea colocar depois no Facebook essa apresentação, esse conteúdo, e você pode fazer o teu exercício em casa depois. Tá bom? Quero convidar você a ficar em pé.